Off dessa semana, recebendo hoje Jocélia Brandão, mãe de Miriam Brandão, um caso bárbaro que ficou conhecido no país, no mundo. O sequestro e o assassinato da pequena Miriam Brandão, de apenas 5 anos, em 22 de dezembro de 1992. Jocélia Brandão, o que você faz hoje? Você casou de novo, tem quantos filhos? Hoje eu tenho 3 filhos, né, do primeiro casamento. Hoje eu trabalho no Estado e a gente tenta levar a vida como cidadão comum, o que é muito difícil, porque, querendo ou não, a gente se sente no dever de tentar fazer alguma coisa para melhorar o nosso país, principalmente no que diz respeito à violência. E como você sabe, logo após o sequestro da minha filha, eu acredito que foi o que me deu força para continuar vivendo ou sobrevivendo. Foi tentar fazer algo para que outras mães não passassem pelo que eu passei. Você, junto com a escritora Glória Pérez, vocês participam, né, constantemente de campanhas. O crime, né, para que se tornasse o sequestro um crime hediondo, né? Foi o homicídio qualificado como crime hediondo, né? Na época do sequestro e também da morte da Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era considerado crime hediondo, então foi na época, até na história do país, nunca havia acontecido isso, e nós em apenas 3 meses conseguimos mais de 1.500.000 assinaturas para mudança no Código Penal brasileiro. Foi um clamor da sociedade e para nós foi uma vitória, porque naquela época nós não tínhamos a mídia que nós temos hoje e a população brasileira realmente se uniu a esse clamor, a esse abaixo-assinado, e nós conseguimos realmente essa vitória em termos de lei. Jocélia, você ainda continua, tem contato ainda com a Glória Pérez, com a escritora? Sim, sempre nós estamos em contato, porque a nossa luta, né, como eu lhe falei, continua. Então, sempre a gente se encontra, ou em Brasília, ou em outros movimentos que, né, outras pessoas fazem e nos convidam, sempre a gente tem esse privilégio de estar junto a essas pessoas, levando um pouco da nossa experiência, e mesmo por telefone, internet, a gente tem esses contatos ainda, graças a Deus. Você é de Belo Horizonte, ou você? Não, eu sou paraense, eu sou da cidade de Óbidos, no interior do estado do Pará. Ah, é? Isso. E como veio para cá? Há 30 anos atrás, eu vim para estudar, meu irmão morava no norte de Minas, e eu vim para morar com ele. E aqui eu, né, realizei minha vida toda, graças a Deus. Gosto muito de Belo Horizonte, já me sinto uma cidadã mineira. Você é graduada em Ciências Sociais. Isso. E pós-graduada em Recursos Humanos. Seus filhos, né, o Pedro já está com? 27 anos. 27 anos, você tem mais duas meninas. Isso, uma de 18 e outra de 15. Como que vocês convivem na família com esse caso? Como é que é isso? Para o Pedro Henrique é mais difícil, porque ele conviveu com a irmã, ele tinha 8 anos de idade, então ele viveu aquele sofrimento todo da família, ele participou disso. Para as duas é mais tranquilo, mas ao mesmo tempo elas sofrem por me verem de vez em quando chorando, né, sentindo saudade da Miriam, principalmente em datas especiais, como aniversário, Natal, essas coisas que a gente gostaria de ter a família unida. Então elas percebem isso em mim e elas ficam sofrendo ao meu lado, né? Um abraço, um beijo, ô mãe, eu queria dividir essa dor com você, ô mãe, eu não sei o que você sente, mas eu sei que você está triste. E isso pra gente, pra mim principalmente como mãe, é difícil, porque eu não quero passar esse sofrimento que eu falo que é meu para elas. Mas, felizmente ou infelizmente, eu tenho que conviver com isso. E elas também passam a sofrer, né? Mas a gente tem umas recordações, melhores recordações da Miriam, então eu e o Pedro, a gente sempre lembra de alguma viagem, de algum caso, e são coisas muito alegres. E isso nos traz alegria também, claro. E você continua com as campanhas, coisas, né? Isso, a gente continua aí, né, nessa luta, né, porque é uma luta constante. A violência, a gente tem percebido, tem crescido muito no nosso país. Isso causa uma certa frustração, né, pra gente que está aí nessa luta há anos. Mas eu acredito que se cada um fizer a sua parte, as coisas vão melhorando. E ao mesmo tempo eu me pergunto, será que se a gente não tivesse feito algo, não estaria pior? Então isso é simplesmente, talvez, não sei, uma válvula de escape, mas eu uso isso para que me dê motivação para continuar a luta das campanhas contra a violência, pela paz, contra a impunidade, pelo fim da impunidade, que isso é uma coisa que machuca muito as pessoas que passam por algum tipo de violência. Jocélia, você perdoou os sequestradores? Sim.
Depois de vários anos, Adriana, foi muito difícil. Eu não lhe falo que foi fácil, porque eu lutei até mesmo contra uma vontade minha. Mas Deus foi maior na minha vida e realmente fez com que eu não tivesse ódio dessas pessoas, eu não tivesse rancor, eu não tivesse raiva, e sim um sentimento de liberá-los para a vida. Eu peço muito a Deus por eles, para que eles não voltem a cometer esse crime, porque as famílias, ou no caso da minha família, só quem passa é que sabe essa dor, só quem passa é que sabe o sofrimento. Então eu não gostaria que os meus piores inimigos, se é que eu posso falar que eles, né, seriam, eu não desejo para eles o que eu passei. Então eu peço muito a Deus que abençoe essas vidas para que eles não voltem a cometer esse tipo de crime ou outros tipos de crimes. Agora, eu tenho Você já se encontrou com eles? Eu já encontrei com um deles frente a frente aqui em Belo Horizonte. Mas ninguém dirigiu a palavra um ao Como outro. assim, na rua? Na rua, em Belo Horizonte, 7h30 da manhã. Deixei minhas filhas na escola e ao sair para o trabalho, eu deparei com numa rua ali próximo à Igreja Batista da Lagoinha, só eu e ele ali. Ele me encarou nessa distância que nós estamos aqui, e foi uma sensação horrível a primeira vez. E eu tinha pedido muito a Deus que não deixasse eu encontrar com essas pessoas. Estão. E simplesmente eu tive uma reação de muito mal-estar. Eu tremi muito, eu batia o queixo, né? As mãos, as pernas tremiam muito a primeira vez. A segunda vez foram uns 2 meses depois, eu estava com minhas filhas dentro do carro, levando para a escola novamente, 6h30 da manhã. Pedi apenas que elas abaixassem a cabeça, porque o trânsito estava congestionado, e um deles vinha em minha direção, e elas abaixaram a cabeça, ele passou, me encarou, viu que era eu, e passou ao meu lado no passeio. E dessa vez eu não tive mais reação nenhuma, então eu tive certeza que realmente Deus permitiu isso para que eu tivesse a certeza que eu nunca mais teria nenhuma sensação ou vontade de fazer algo com essas pessoas. Então hoje o que eu peço muito a Deus é que continue me dando essa força para que eu continue falando, eu os perdoei, eu os perdoo, porque o perdão para mim é simplesmente você ter que fazer um exercício diário. Porque quando vem aquela dor, aquela saudade, eu fico até me segurando e pedindo muito a Deus que não me deixe ficar revoltada. E Ele tem me permitido isso. Deus tem cuidado de mim de uma maneira tão especial, não só a mim, como meus filhos, minha família, que eu não tenho palavras para agradecer o tanto que eu sou abençoada, viu, Adriana? A fé é fundamental neste momento. Olhe, fundamental. E vou lhe falar, eu perdi a fé em Deus na época. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava no ser humano, eu não confiava em ninguém. Mas isso tudo Deus resgatou na minha vida. Isso tudo Deus realmente foi uma restauração que Deus fez, porque eu não gostava nem que as pessoas falassem que Deus estava cuidando de mim, ou cuidando da minha filha, eu falava, olha, Deus não existe. E às vezes me revoltava com as pessoas, e sei que as pessoas estavam fazendo aquilo como um ato de carinho, de amor para com a minha pessoa. E eu não aceitava isso. Mas hoje eu não tenho dúvida nenhuma que se eu sobrevivi a tudo, foi porque Deus cuidou de mim desde o primeiro momento. Eu estava em casa, eu estava arrumada, porque a polícia me informou que haviam prendido um dos sequestradores, estavam indo para o cativeiro. E eu me preparei para esperar a Miriam.